Bom, hoje é dia de um vídeo que demorou quase um ano para ficar pronto, onde eu coletei todas as informações que eu tinha baseado nas minhas pesquisas de características e curiosidades sobre Minas Gerais. São 100 fatos sobre Minas e os mineiros que vão explicar para qualquer pessoa como é um mineiro tradicional. Se você quer vir morar em Minas, visitar Minas, conhecer um mineiro, antes assista esse vídeo para ver como o mineiro e Minas Gerais são bacanas. Eu acho que esse é o melhor adjetivo para usar, bacana. Dá uma olhada nos 100 fatos sobre os mineiros para você conhecer melhor a terra do queijo e ver que não é só terra do queijo. O mineiro come fígado com jiló. É uma comida tradicional, vendida principalmente pelo pessoal de BH, como no Mercado Central, fígado com jiló. Se você não experimentou ainda, experimente. Mineiro não trabalha com algo, mineiro mexe com algo. Sempre que alguém quer saber o que você trabalha, ele vai perguntar, você mexe com o quê? Toda família mineira tem um remédio caseiro que passa de geração em geração e resolve todos os problemas. Seja dor de cabeça, diarreia, espinhela caída, bicho de pé, qualquer problema que você tiver, uma família mineira tem um remédio caseiro que resolve esse problema. Mineiro bebe um refrigerante chamado mate couro, que é feito com mate, a erva mate, e uma erva chamada chapéu de couro, por isso que tem o nome mate couro. É uma combinação inédita de ingredientes que eu não conhecia. Minas tem um verdadeiro arsenal de refrigerantes. Tem o mate couro, que eu já falei, tem o Guarapã, o Del Rey, o Punchique, o Guaraná Golé, o Guaraná Mineiro. Várias cidades de Minas têm refrigerantes locais e que são todos muito bons. Mineiro come pão de queijo praticamente todo dia. Quando não come todo dia, come muito pão de queijo, muito mais do que qualquer outra cidade do Brasil. É tradicional no café da manhã do mineiro ter pão de queijo. O mineiro sabe a árvore genealógica da família dele completa e sempre quer saber a sua. Assim que o mineiro te conhece, a primeira pergunta que ele faz é: você é filho de quem? O mineiro tem o hábito de passar café. Sempre tem café novo quando você chega na casa de um mineiro. Toda casa que você vai em Minas, você tem que tomar um cafezinho e comer uns biscoitinhos, pão de queijo. Então, se você for em 5 casas, você vai tomar 5 cafés. Toda vez que você pedir para um mineiro te explicar um caminho para chegar em algum lugar, ele sempre vai responder que é muito fácil, é logo ali. É só seguir reto toda a vida que você rapidinho chega. E eu acredito que se você seguir reto toda a vida, um dia você vai chegar em qualquer lugar, né? O mineiro divide Minas como se fosse um mini Brasil. Tem o Nordeste, o pessoal que é mais pro lado do Nordeste, o pessoal que é mais pro lado de São Paulo, o pessoal que é mais pro lado do Rio de Janeiro, o Triângulo Mineiro. Então, Minas é um pequeno Brasil que tem suas subdivisões e cada uma é razoavelmente diferente da outra. Mantém alguns costumes, mas tem as suas diferenças de culinária, de gírias, de forma de falar, de vocabulário. É como se fossem submineiros de regiões diferentes. Então, se você conhece um mineiro de Montes Claros, ele é bem diferente de um mineiro do sul de Minas e bem diferente de um mineiro do Triângulo de Minas, por exemplo. Só que no fundo, a base é a mesma. Eles são todos mineiros. Mineiro come um prato de tropeiro na rua. Eu vou explicar, calma. Por exemplo, é muito difícil para alguém de outra região ver alguém comendo um prato de comida, porque o tropeiro é um prato de comida, é feijão aquilo. E no Mineirão, por exemplo, vende, as pessoas pegam o prato e saem comendo. É estranho pra gente que é de fora ver isso, é como se você comendo uma marmita em pé, né? Mas é uma tradição de Minas e é algo completamente normal. Pra gente que é de fora é diferente, é como se fosse você pegar um prato de feijão com arroz e sair comendo ele na rua como se fosse um pastel, uma coxinha, mas o mineiro faz isso com o tropeiro, ele compra o tropeiro, sai andando e comendo ele, conversando com seus amigos lá e vivendo a vida. Mineiro fuma cigarro de palha, é o famoso paieiro. Você compra o cigarro de palha, você mesmo monta ele, né? Coloca tudo que é necessário lá para fazer o seu cigarro, enrola ele e fuma com um ritual lá de sentar de cócoras numa esquina, fuma e quando passa alguém você fala, bom, é a típica vida de um pacato cidadão do interior de Minas. Quando o mineiro fala, depois você passa lá em casa, é pra passar mesmo, porque geralmente ele fala isso e fica te esperando, monta um baita banquete, porque é uma coisa que o mineiro gosta de receber visita. Então se você falou que vai na casa de alguém, é pra você ir, senão ele vai ficar muito chateado com você. Em Minas, calçada, aquela parte lateral da rua, se chama passeio. Mineiro come uma planta chamada Ora pronobis. É muito comum em várias receitas de Minas, e é uma planta que eu nunca tinha ouvido falar, mas é muito comum na culinária mineira. Sempre que eu fui pra cachoeira, vi gente bebendo demais e andando pela cachoeira. Se isso fosse em Recife, com certeza seria proibido, porque já teria morrido muita gente. Mas os mineiros conseguem, assim, em grande maioria, pelo menos eu nunca vi um acidente numa cachoeira, mesmo o pessoal estando tonto pra caramba, eles conseguem sobreviver. É inacreditável. O anjo da guarda de mineiro que bebe e vai pra cachoeira deve ser o Chuck Norris.
Ah, e mineiro não fica bêbado, ele fica tonto. Você não pode recusar um cafezinho quando vai na casa de alguém. Na verdade, você não pode recusar nada, senão você está fazendo desfeita. E não existe ofensa maior para uma família mineira do que você ir na casa deles e fazer uma desfeita. Então você é obrigado a aceitar para manter a paz universal. Eles não aceitam que você tenha comido pão de queijo se você não comeu o pão de queijo daqui de Minas, inclusive doce de leite também. Se você chegou de algum lugar e falou, ah não, pão de queijo já comi, eu gosto. Não, não, você tem que provar o de Minas. Você tem que provar o doce de leite de Minas. Aí você vai ter provado um doce de leite e um pão de queijo. Qualquer salgado que você comer em Minas, não precisa ser um salgado naquele, não, aqui é o melhor salgado de Minas, não. Vai em qualquer um, vai num salgado na esquina da sua rua. Não precisa ser nada muito sofisticado, pode ser uma lojinha familiar, humilde. Esse salgado vai ser melhor do que o salgado de qualquer outra região do Brasil. É impressionante, o melhor salgado de Recife, do melhor lugar de Recife, não ganha do pior salgado de Minas. As pessoas em Minas têm galos. Isso em qualquer lugar que você estiver. Se você estiver no centro de BH, numa área urbana, numa área rural, de repente, no meio da noite, você escuta um galo cantar. Eu não sei de onde eles aparecem, mas tem galos. Se você junta dois mineiros e aparece alguém com a viola, eles vão cantar e tomar pinga a noite toda. Por sinal, existe um ritual. Se tocar um modão, pode ser na rádio, pode ser alguém tocando na viola. Se tocar um modão, mas daqueles modão bom mesmo. Se tocar um, toma uma pinga e grita. Algo tipo, ei! Todo mineiro tem uma parente que é biscoiteira ou salgadeira. Em Minas, se você ouve gritaria, tapa, pancadaria, mesa virando, cadeira voando, pode ser que não seja uma briga. Pode ser que seja uma amistosa e divertida partida de truco. Mineiro come frango com quiabo. Frango com quiabo. Se você não comeu ainda, experimente. Em BH e em algumas outras cidades, quando você vai se referir a um bairro, antes você fala a palavra bairro. Por exemplo, bairro Floramar, bairro Dona Clara. Pelo menos as pessoas que eu conheço nessas regiões, se referem aos bairros antes falando a palavra bairro. É comum em Minas lugares com nomes de pessoas, por exemplo, Cláudio, Mariana, Pedro Leopoldo, Mateus Leme. São mais de 100 cidades em Minas que têm nomes de pessoas. Não estou falando que é nome de presidente fulano, coronel fulano, não, não. Só o nome da pessoa. Tipo Cláudio, é só o nome de pessoa. Nas cidades de Minas, geralmente as ruas são com nomes de estados. Então toda cidade tem uma rua que é a Rua Goiás, a Rua Pernambuco, a Rua Paraíba, a Rua Rio de Janeiro, a Rua São Paulo. Praticamente toda cidade de Minas tem essas ruas. O metrô de BH é muito pequeno. E o cara que trabalha no metrô de BH é muito desanimado. A voz quando você chega na estação é extremamente desanimada. É como se ele soubesse que ele pode ser substituído por uma gravação a qualquer momento. Então ele faz tudo com extrema má vontade. É alguém que provavelmente não queria ser locutor de estação de metrô, queria ser cantor ou locutor de rádio e acabou sobrando isso, então ele é extremamente desanimado. Mineiro toma muito caldo, principalmente em época de frio. Caldo de feijão, caldo de mandioca. E diferente de quando você toma um caldinho na praia, que é aquele caldinho assim num copinho pequeno, o caldo em Minas é um caldão assim, gigante. E geralmente é o mesmo preço. Sempre é muita fartura. É completamente diferente dos outros lugares. Você toma um caldinho que nem passa a sua fome. Antes do mineiro falar, ele sempre faz uma introdução, que é a frase, aqui, deixa eu te falar. Eu não sei o que acontece se você disser, não, não deixo. Não sei, acho que nunca aconteceu isso. Talvez o mineiro bugue e trave e tenha que reiniciar o sistema. Mas, sempre antes de falar, o mineiro fala, aqui, deixa eu te falar. Alguns só falam aqui. Já o deixa eu te falar já passou, mas mas a grande maioria fala aqui, deixa eu te falar. E depois ele fala o que ele já devia ter falado há muito tempo. A casa auxiliar, ou uma casa que fica nos fundos, ou uma casa que foi construída no mesmo terreno da casa, em Minas ela ganha o nome de barracão. Não quer dizer que ela seja uma casa ruim ou uma casa... Não, às vezes é uma casa bonita, bem feita, arrumada, tudo. Só que ela tem esse estilo, o nome de barracão. Não sei de onde surgiu isso, mas é uma casa comum, uma casa padrão. 2 quartos, 3 quartos, banheiro, sala, cozinha. Ganha o nome de barracão. Não é uma ofensa, não estão dizendo que sua casa é ruim ou alguma coisa parecida. Mas é um modelo que para eles chama de barracão. Para mim, no começo, eu achava que estava falando que era tipo um barraco, coisa assim, mas não é. Mineiro é muito hospitaleiro, então é quase impossível você conseguir sair da casa dos mineiros. Sempre que você falar que está indo embora, ele vai falar a velha frase, vai não, sou, tá cedo. E aí você vai ficando cada vez mais e parece que nunca vai conseguir ir embora. Então aquela conversa que mineiro é desconfiado, eu não concordo não. Eu acho que pelo contrário, o mineiro é muito receptivo e te recebe de uma maneira muito calorosa. Não vejo nada de muito desconfiado no mineiro, não.
Um ritual de quem viaja em Minas é passar num posto de sua confiança, um posto que você gosta, aquele posto de estrada, e comprar na lanchonete do posto um pão de queijo com linguiça. É tradicional e é muito bom. Quando você vier em Minas e for pegar uma estrada, para em qualquer lugar e compra um pão de queijo com linguiça para você ver que maravilha dos deuses. Além do pão de queijo com linguiça, também tem um pão de queijo com pernil. Se você já comeu o pão de queijo com linguiça, prova também o pão de queijo com pernil, que também é outra maravilha. O mineiro fala a expressão olha pra você ver. Olha pra você ver. Na verdade, ela significa olha para você ver. Só que o mineiro tem o hábito de diminuir as frases e acabou ficando só um olha pra você ver. Aqui em Minas se usa a palavra arredar, que significa vai mais para lá um pouco. Arreda aí, ou reda aí, como já tá ficando, né? Vai diminuindo as palavras e hoje já é reda aí. Outra expressão de Minas que talvez parte do Brasil não conheça é o nó e o nu. Nó e nu são palavras muito parecidas que significam Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, diminuída fica só um nó. É uma expressão de espanto, quando o mineiro está espantado com alguma coisa, tanto para bem quanto para mal, ele fala um nó. Se a coisa for muito grave ou muito boa, ele vai falar um nu, que é quando o nó extrapola e vira nu. Mineiro come pescoço de peru. É uma receita muito boa, inclusive. É como se fosse um peru normal, só que você come o pescoço do peru. É um pouco estranho de imaginar, mas é bom. Não é permitido levar comida em nenhum aeroporto do Brasil, exceto o aeroporto de BH, porque era inevitável os mineiros levarem queijo para onde eles forem, né? Então, o aeroporto de BH é o único que é liberado você levar comida, porque as pessoas levam queijo sempre que viajam para outros estados. É impossível você conhecer um mineiro que foi para alguma cidade do Brasil e, ao dizer estou indo para essa cidade, a outra pessoa não tenha dito que bom, traz queijo. Mineiro fala sou. O sou é uma abreviação de senhor. Ao invés de falar senhor, fala sou. Vamos lá, sou. Vamos lá, senhor. E no interior, muita gente fala sá, que é o feminino de sou. Do jeito que você fala sou para os homens, você fala sá para as mulheres. Tem base um trem desse. É outra frase muito comum em Minas, que não significa absolutamente nada quando você ouve assim, mas ela quer dizer assim, será possível uma coisa dessa que está acontecendo agora? Então tem base um trem desse. É como, o trem é qualquer coisa. Então, vocês entenderam. Quando você compra alguma coisa em Minas, o vendedor sempre fala, que mais? Eu sempre caio nisso e sempre acabo comprando mais coisas do que eu precisava. E quando você está indo embora da loja, o vendedor sempre fala, depois você volta mais. Acho que é para tentar pôr na sua cabeça que você tem que voltar na loja, eu não sei o que é. Acho que em algum momento da humanidade, em Minas, um marqueteiro foi explicar como vender nas lojas e espalhou esse método aí. Porque em todo lugar que eu vou, eu compro alguma coisa, a pessoa pergunta, que mais? E quando eu vou embora, fala, depois você volta mais. É padrão isso. Tem uma expressão em Minas que é a expressão quescara, que é quando você diz alguma coisa, zoando alguém, e quer dar de bobo, quer falar tipo que não foi você que falou. Você fala assim, esse seu chapéu tá muito feio. Que esse cara, tipo, aquele cara que tá falando. Mas é você que tá falando, só que você tenta dar uma misturada. Tem um stand-up do Bruno Berg que explica isso melhor. Vou pôr aqui o link para vocês entenderem. Mineiro se despede com Deus. Mesmo que o mineiro que esteja se despedindo não acredite em Deus. Ele fala com Deus independente de religião. O uai é uma expressão mineira que não pode ser usada de qualquer jeito. Existe o uai de pergunta, por exemplo, que é quando você fala, uai, você comprou um carro novo? E existe o uai de resposta, que é, comprei, uai. Só inverte quando o mineiro tá bravo. Aí o uai de pergunta, o uai vai pro final. Fica, comprou ou não comprou, uai? O uai foi pro final. E o uai de resposta vai pro começo. Uai, comprei! Quando o mineiro vai para outro estado, ele vira o centro das atenções e assim que ele começa a falar, todo mundo fica pedindo para ele repetir as palavras coringa de Minas, né? Uai, sou, trem, bom, arreda. Fala aí uai pra gente ouvir, fala uai, fala. Isso quando as próprias pessoas da outra cidade não ficam o tempo inteiro falando as palavras de Minas, essas palavras tipo uai, sou, para tentar ser divertidas com você. E aí, vamos lá? Uai. Existe um xingamento que só existe em Minas, que é o fé das unhas. Mineiro junta as palavras. Por exemplo, a primeira palavra de uma frase, ela só tem a primeira sílaba. Tipo, litro de leite, vira li de leite. Corpo de bombeiros, vira cor bombeiro. Ponto de ônibus, vira pão de ônibus. 7 de setembro, vira 7 de setembro. Quando o mineiro vai falar que algo está balançando, ele diz que a coisa está balangando. Quando você visita alguém na roça, é impossível você voltar sem estar carregando um monte de fruta, às vezes até um bicho vivo, um frango vivo, um leitão, verdura, folha, umas mudinhas para você plantar,
peixe, o que tiver na roça você acaba levando quando vai embora. Mineiro chama de bobo sem maldade. O bobo não é uma agressão, é como se fosse uma maneira carinhosa de falar. Fala, vai bobo. É uma maneira carinhosa, não estão te xingando. E também fala besta sem ser uma agressão também. O famoso ser besta, não é uma agressão, é uma maneira carinhosa de falar. Uma coisa que está quebrada está estragada em Minas. O cumprimento tradicional quando você encontra um mineiro é o popular bom, só com estendendo a mão, um leve balançar de cabeça, um olhar simpático e a palavra bom. A resposta para esse cumprimento é bom demais. E a resposta da resposta é bom também. E aí, os dois seguem a vida. Quando uma coisa está sem açúcar, o mineiro fala que está sem doce. Na padaria, o mineiro tem a forma mais fácil de se pedir um pão. Não tem esse de pão francês, cacetinho, bisnaguinha, nada disso. O pão do mineiro é o pão de sal e o pão de doce. Não tem como errar. Inclusive, isso devia virar padrão no Brasil inteiro. Mineiro chama tudo de trem e o outro mineiro entende o que está sendo falado. Você que é de fora não consegue entender, mas quando eles falam, pega aquele trem para mim, o outro mineiro sabe de que trem ele está falando, mesmo sem ele ter falado nada. Toda a casa do interior de Minas tem um conjunto de copo e prato esmaltado, geralmente de várias cores diferentes. Todo mundo em Minas é parente de alguma forma. Eles vão caçar a sua árvore genealógica até achar que você é primo do primo, do primo, do primo, do vizinho, do chefe, até achar um grau de parentesco com você e você acaba virando primo. As padarias de Minas são verdadeiros shopping centers da comida. Não tem só pão, como é em vários lugares do Brasil. Tem pão, biscoito de polvilho, bolo, todo tipo de coisa que eles chamam de quitanda. Esse tipo de doce, de coisa que faz salgado, é a quitanda. Então, quando você vai na padaria de Minas, tem muitas opções. Chuva em Minas é uma senhora chuva. Eu nunca tinha visto chuvas tão, assim, os trovões tão fortes. Realmente, lá em Recife é bem mais fraco. Quando chove muito, não é tão assustador. A chuva de Minas é bem assustadora e o mineiro continua vivendo normalmente em meio a toda essa chuva. Coisa que lá em Recife, se chover um pouquinho, a gente já nem sai mais de casa. Aqui em Minas pode estar caindo mal pé d'água, o mineiro continua vivendo a vida normal. Garrado tem dois significados. Você pode tanto estar garrado no trânsito, garrado no trabalho, porque você está preso, você não está conseguindo sair, ou como você está confirmado em alguma coisa. Você fala assim, o meu aniversário é no sábado, e alguém responde, tô garrado. Quer dizer que a pessoa vai estar no seu aniversário. O mineiro não pergunta que horas são, ele pergunta quantas horas. Mineiros não chamam Belo Horizonte de Belzonte. Alguém inventou isso no passado, saiu repetindo, mas isso não acontece. Eu, pelo menos, não conheço nenhum mineiro que chama Belo Horizonte de Belzonte. Xingar nem sempre é um xingamento de verdade. Às vezes é só uma reclamação. Tipo, alguém fez algo de errado e a pessoa fala, você vai tomar um xingo por causa disso. Ou ele vai te xingar. Não é xingar de chamar de feio, burro, nada. Às vezes é só uma reclamação. Tudo que tem grande quantidade em Minas leva o sufixo aiada. Você completa com aiada. Por exemplo, se teve uma briga muito grande, foi uma brigaiada. Uma bagunça grande é uma bagunçaiada. Sempre termina com aiada quando a coisa é muito grande. Quando o mineiro não quer dizer uma coisa, quando ele não quer fazer uma coisa, quer ser irônico, dizendo que não vai fazer, ele usa a expressão capaz. Na verdade, ele está dizendo, até parece que eu vou fazer isso. Quando ele fala capaz. Se o mineiro falou para você capaz, é porque ele não vai fazer o que você está pensando que ele vai fazer. 3 nomes que eu só vi em Minas, ou na verdade vi em maior parte em Minas. Geraldo Magela, Eustáquio e Júnia. Eu não conhecia nenhuma Júnia mulher. Eu conhecia Júnior e como o último nome do cara, né? Júnia é o primeiro nome. Tem uma comediante, por exemplo, minha amiga, que chama Júnia. Também tem o Geraldo Magela, que é o ceguinho. E tem também o Eustáquio, que é outro nome muito comum. Geraldo Magela, Eustáquio e Júnia são nomes que eu nunca tinha ouvido até chegar em Minas. E tem muitas pessoas aqui que têm esses nomes. Toda cidade tem um Geraldo Magela. Os diminutivos em Minas acabam em Por exemplo, um feijãozinho, um sorvetinho, um pagodinho. Em Minas é muito comum o povo fazer excursão para Cabo Frio, Guarapari, Caldas Novas, Aparecida. Todo posto de cidade interior tem aqueles papel assim preto e branco com divulgação de excursão para algum desses lugares. Tem outra expressão de espanto em Minas, que eu acho que é uma alternativa ao nó e ao nu, que é a expressão oua. Não sei como se usa e quando deve usar elas. Eu acho que é natural, vem de dentro assim. Ou sai um nó, ou sai um nu, ou sai um oua. Ninguém em Minas chama bar de bar. Bar em Minas se chama boteco. É a mesma coisa que um bar nos outros lugares, mas aqui é boteco. Reunião de família em Minas não tem menos de 30 pessoas. É impossível você ver uma festa da família tal e ter menos de 30 pessoas. Além de ser muito tradicional, festa de família também aqui em Minas.
O cara que vive de vender coisas e não tem um emprego formal, assim, ele vive de comprar e vender, ele é chamado de catireiro. E você fazer isso, você está fazendo catira. Minas tem 853 cidades e 53 delas terminam com de Minas. Por exemplo, Pará de Minas, Patos de Minas, 53 das 853 cidades terminam com a palavra de Minas. Quando você vai enfiar alguma coisa em outra, por exemplo, pôr o pão no leite, você vai chuchar. Você pega o pão e chucha ele no leite e depois come, por exemplo. Você pega um biscoito e chucha no leite. Você vai guardar alguma coisa dentro de uma caixa, você vai chuchar dentro da caixa. Então sempre que você vai pôr uma coisa dentro de outra, você está chuchando. Menino bagunceiro em Minas é conhecido como custoso. Deve ser porque, sei lá, custa muito cuidar dele. Então ele leva o nome de custoso. Quando o mineiro passa por uma situação difícil, ele diz que está passando aperto. Quando o mineiro ganha muito dinheiro, ele está rachando de ganhar dinheiro. Eu acho que o rachando de ganhar dinheiro vem do porquinho, né? Quando o porquinho está com muito dinheiro, ele racha. E mineiro não cai na gargalhada, ele racha os bicos. Também não sei como funciona, acho que é porque você ri tanto que o bico fica rachando a boca. Não sei de onde vem isso. Mas o mineiro diz que está rachando os bicos. Tipo, rachei os bicos de tanto rir. Mineiros fazem longas viagens de carro com extrema facilidade. Tipo, lá em Recife, se a gente vai ter uma viagem de 8 horas, a gente já cancela. De 4 horas a gente já não está mais afim de fazer. Aqui em Minas você faz viagem de 8, 10 horas com extrema facilidade. Assim, o pessoal já tem o hábito de fazer. Eu quando vou fazer uma viagem de 3 horas aqui já fico meio cansado. O mineiro, acho que é porque a malha rodoviária de Minas é a maior do Brasil, né? Então já deve ser comum o pessoal cruzar de um ponto ao outro do estado. Quando você vai levantar uma coisa, por exemplo, levantar as calças, você vai sungar. Sunga as calças aí, menino, que é para você levantar as calças para cima. Outra expressão de espanto, a expressão eita ferro. Quando acontece alguma coisa, você fala, eita ferro. Não sei de onde surgiu, mas também é muito usado. Quando você tem muito alguma coisa, você diz que tem alguma coisa com borra. Por exemplo, eu comprei pão de queijo com borra. Não sei a origem também, eu acho que é por causa da borra do café, né? Tipo, você usou tanto café que ficou com borra. Então acho que vem disso aí. Tipo, você tem muito pão de queijo, você tem pão de queijo com borra. Em Minas, quando uma coisa não é legal, ela é paia. Tipo, isso aí eu achei paia. Mineiros não têm endereço. Até tem, mas ninguém usa. O endereço geralmente é um ponto de referência. Tipo, você vai formando pontos de referência para chegar no seu endereço. Aonde você mora? Eu moro na rua depois do Batal, perto do pé de jabuticaba, depois da casa de fulano. Como se todo mundo conhecesse fulano. Mas aí na cabeça dele é exatamente isso. Tipo, todo mundo conhece fulano, como é que você não vai saber onde eu moro? Deve ser muito difícil para um carteiro em Minas ele descobrir os endereços, porque o endereço é na rua de cima da padaria, que é de fulano, então difícil chegar, mas os mineiros entendem, eles se entendem perfeitamente. E sobrenome também é uma coisa que não usa muito aqui não. Sobrenome, na verdade, é a sua árvore genealógica, que vem composta pelo nome do seu pai, o nome do seu marido, o nome da sua esposa, o nome da sua mãe e a profissão dele. Por exemplo, eu sou o Pedrinho, do Nelson da padaria. Eu sou a Rita, da Sônia da farmácia. Então, acrescenta geralmente o nome de algum parente, às vezes o nome de 2 parentes. Isso é muito comum, por exemplo, no nome do vereador. O vereador vem com vários nomes de parentes e nome de profissões juntos. Geralmente a profissão é do parente, ou às vezes é um comércio. Então, sobrenome ninguém usa aqui. O importante é você entender quem é a pessoa. Quando o mineiro quer falar para você ficar esperto, ele fala para você ficar veiaco. Quando o mineiro anda muito e ele fica cansado com as pernas doloridas, ele diz que está com a perna doce. Toda cidade de Minas tem uma cachaça característica da cidade, que é feita na cidade, todo mundo quer que você prove. O mineiro fala o O com som de U em algumas palavras. Por exemplo, tem muita gente que fala, ao invés de falar vou jogar bola, fala eu vou julgar. Parece que está falando que vai julgar de julgamento, mas não, é julgar de jogar bola. Então esses foram 100 fatos sobre Minas Gerais e os mineiros, que é um raio-x completo da personalidade, da cultura mineira, para vocês conhecerem esse povo tão especial que tem tanta coisa peculiar que os outros lugares do Brasil não têm e que tornam esse lugar tão charmoso e tão legal de visitar, de morar, de conhecer. Se você é mineiro e tem mais coisa para acrescentar, comenta aqui embaixo no vídeo. Se você não é de Minas e também tem coisa para acrescentar, comenta aqui embaixo também. Se você quer corrigir alguma coisa, também pode comentar aqui embaixo. Manda esse vídeo no grupo de WhatsApp da sua família. Aproveita que tem 15 mil pessoas no grupo de WhatsApp da sua família e manda esse vídeo lá para todo mundo ver como funciona um típico mineiro. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha e ativar o sininho. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. A gente se vê na próxima. Valeu, galera.
Tchau!